Olá, família Povos Unidos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está aí nos assistindo da sua casa, do seu trabalho ou da sua faculdade. Esteja aí você onde estiver, que a paz de nosso Senhor Jesus possa invadir agora o seu ambiente e possa tocar as pessoas que te cercam em nome de Jesus. É sempre muito bom, sempre muito gratificante poder estar aqui com vocês hoje para fechar esse assunto, fechar essas lives de Ocupando Espaços, temporada 2. Eu já vou passar aqui para dar saudação, considerações iniciais. Nosso pastor Dani B. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Você que está assistindo, né? Mais uma vez aqui, terminando, ocupando espaços. Hoje, prata da casa, vai dar tudo certo, vai ser bênção, em nome de Jesus. Vamos aproveitar que ela não está nervosa, vamos aproveitar Nem que um o clima pouco. está de paz e absoluta tranquilidade. Bom, meus irmãos, para vocês que já estão na live, não deixaram o seu curtir, deixe o seu curtir, deixe o seu like, vai chamando quem ainda não chegou, quem ainda não se atentou que o nosso horário mudou esse ano, né? Vai que tem gente que ainda não se atentou a isso. Avisa lá, 2 horas, já estamos aqui online e on fire aqui para a nossa live de hoje. Então deixe o seu curtir, deixe o seu like, compartilhe o link dessa live, comenta bastante. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e também dá um pulinho, dá uma conferida lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, Igreja Povos Unidos. Nosso Instagram está bombando com muitas novidades, muito conteúdo legal que a nossa equipe está preparando para vocês. Então, se vocês também não nos seguem lá, segue a gente, Igreja Povos Unidos, lá nas redes sociais, Igreja Povos Unidos no Instagram. E se inscreve aqui no nosso canal. Bom, meus irmãos, vamos aí correr, porque a nossa convidada ela está ávida em falar, com muita vontade de contar toda a sua história, de contar pra gente tudo que ela tem aprendido nesse espaço que ela tem ocupado. Então, eu não precisaria, né, de apresentações, porém, a gente vai fazer a honra dela mesma se apresentar, falar seu nome, sua idade, pra gente. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui mais uma vez, né? Agradeço muito mais um convite, né, de estarmos aqui, né, com vocês que estão nos assistindo. Bom, eu me chamo Isabelle Cristina, eu tenho 25 anos, né? Eu sou participante aqui dessa equipe maravilhosa. Baterista. E sou da Igreja Povos Unidos. Não senti convicção no baterista. Mas... Sim. É isso. Bom, uma breve apresentação. Ela está assim muito discreta, muito econômica nas palavras. Daqui a pouco começa. Discreta nas palavras, né? Mas eu já vou pedir então para ela dizer qual é o espaço que você ocupa atualmente, velho. Bom, eu sou formada em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio,
né? Além de ser formada em História, atualmente eu estou cursando mestrado em História também na mesma universidade. Eu atuei por um tempo como monitora da disciplina de didática nessa universidade, então eu trabalhava como monitora na própria universidade, né, na qual eu cursava a graduação. Trabalhei por um tempo também na área de pesquisa de história militar no Brasil, né, mas aí eu abandonei essa área que eu não senti muita afinidade, e aí, partindo disso, né, agora eu trabalho com pesquisa em outra área, né, tanto na área de história moderna quanto história política moderna. Então, eu trabalho, né, nessa área atualmente, né, enquanto pesquisadora, enquanto mestranda na universidade, mas em questão de função de trabalho mesmo, né, eu trabalho num projeto de extensão que faz a extensão da universidade para as comunidades, né, que são mais carentes, né, que tentam levar, né, todo o conhecimento da universidade para essas áreas, né, para tentar alcançar as pessoas que estão fora do mercado de trabalho e também para jovens, né, que não conseguiram ingressar no mercado de trabalho ainda. Então, eu trabalho fazendo a gestão aí desses cursos e tudo mais. Você trabalha de dentro da instituição ou você trabalha dentro das comunidades? Eu trabalho dentro da instituição, mas aí a nossa equipe, né, em alguns momentos, a gente faz essa ida até as comunidades para fazer palestras, para levar material didático que são produzidos por nós. Você pode dizer quais foram as comunidades que você já esteve? Então, eu já estive numa comunidade na Tijuca e também já estive numa comunidade na Baixada, né? E aí a gente faz essa ida, né, para fazer essas palestras e também levar os materiais que a gente produz mesmo dentro da organização. Vou fugir um pouco do roteiro, a Isabelle vai adorar agora isso. Mas sabe o que acontece? Eu estou lembrando aqui que eu tenho em casa um apaixonado por história. Mentira. Eu tenho um adolescente em casa que tem quase uma aversão à história e diz que não sabe por que existe história, por que tem que estudar história. Então, eu gostaria de perguntar, neste momento aqui na nossa frente, uma professora de história... Aproveitando para... Aproveitando para tentar, né, vamos ver, né, alcançar o coração do adolescente em casa, o que você mais gosta de estudar nessa sua área? O que mais te encanta? O que você tem mais paixão nessa área? Então, eu gosto de estudar muito a questão das relações de poder, né? E inclusive a área que eu pesquiso dentro do mestrado. Então, eu estudo muito a questão do poder de soberania, né? Porque quando a gente pensa em relações de poder, logo a gente quer pensar qual é o poder máximo que tem dentro dessa hierarquia toda, né? E aí, dentro de toda essa hierarquia, a gente tem o poder soberano, né? Que está acima, teoricamente, né? Dentro do mundo que a gente vive, acima de todos os outros poderes. Então, eu gosto muito de estudar essa questão das relações de poder. Então, é esse ponto aí. E aí, se aplica em diversas partes, né, da história em si. Eu vou botar ela para conversar com o meu adolescente depois. Pode ser. Beli, mesma coisa que a gente perguntou para o pessoal e para dar uma visão geral para quem está escutando a gente, para quem está assistindo, a pergunta, então, é para a gente entender o que você tem... O que você viveu, não o que você tem vivido, mas o que você viveu, né? A pergunta, ela escrita, ela tá assim, ó. Como foi a sua infância e quais lembranças você tem dessa fase? Fique à vontade. Obrigada. Então, falar um pouco da minha infância, né? Voltando lá naquela época da minha infância, que não tem tanto tempo, né, gente? Eu tenho 25 anos. Novinha. Bom... Então, a minha infância, assim, foi um pouco difícil, assim, né? Foi uma infância que... em alguns momentos não gosto muito de me recordar. Foi uma infância delicada em questão tanto social quanto economicamente, né? Eu venho de uma família um pouco desestruturada, né? Minha mãe, ela teve 4 filhos, né? E eu sou mais velha dos 4 filhos. Então, o pessoal aí que é irmão mais velho sabe como é que é essa questão, né? De filhos mais velhos e tudo mais. Então, enfim, eu tinha um pai e esse pai, ele não me criou, a gente não tinha... Ele não era presente, assim, na minha vida, vamos dizer assim. E aí, dentro dessa família, né, minha mãe tendo que trabalhar muito e tudo mais, eu acabei arcando com algumas responsabilidades que não me cabiam ali naquele momento, justamente devido a essas questões, né, dificuldades que a gente tinha financeira, dificuldades que a gente tinha, né, social mesmo, né,
falta de apoio familiar, falta de uma rede de apoio mesmo. Minha mãe não tinha essa rede de apoio. Então, tive muito, né, dessa dificuldade na minha vida em si. E eu conheci Jesus há 7 anos, né? A minha família não é cristã, não conhecia ninguém, né, na minha volta, assim, que fosse evangélico, que fosse cristãos. Mas eu me lembro que aos 7 anos de idade, eu, né, tava na rua, eu brincava na rua, né, com as crianças. E aí, uma colega me chamou para um culto de crianças. E aí, eu fui com a minha irmã para o culto de crianças e lá eu ouvi falar de Jesus e eu senti uma coisa, eu vi algo assim, eu não consigo nem descrever hoje, porque foi algo muito assim, real e impactante para mim na época. E foi ali que eu decidi por Jesus. E aí, eu me converti aos 7 anos de idade. E a partir dessa idade, eu comecei a buscar o Senhor. Minha mãe não podia me levar aos cultos, né? Então, eu só ia na escola dominical domingo de manhã. Era os únicos momentos que eu ia. Mas eu sempre fazia questão ali de acordar no horário, pedir pra minha mãe me levar. Isso com 7 anos. Com 7 anos. E aí eu assistia e tal, meu padrasto me levava. E eu sempre arrastava meus irmãos junto comigo, e eles iam também. Então, eu aprendi muitas coisas na minha infância em relação a Deus, e eu me apeguei a essa fé, né? Tanto que eu tô aqui até hoje, graças a Deus. Amém. O Senhor me acompanhou aí durante toda a minha vida. Então, a minha infância, né, eu vivi numa casa onde existiam muitas brigas, né? Onde existia muitas agressões, né? Verbais e também agressões físicas, dentre outras questões. Então, assim... Olá, pessoal. Tivemos aqui um pequeno probleminha técnico, mas tudo resolvido, graças a Deus. Vamos aí retomar a nossa live. Vamos retomar aí o raciocínio com a Beli. Pode falar, Beli. Voltando, pessoal. Então, eu parei, né, na parte que eu estava falando sobre as questões da dificuldade na infância, né? E aí, então, Jesus esteve me acompanhando durante toda a minha vida, né, praticamente. Porque eu sei que Jesus estava presente, ele me chamou naquele dia, eu tenho certeza disso, que o Senhor preparou tudo para que eu o encontrasse, né, e através da minha vida também, minha família. Enfim, então antes e também, né, depois o Senhor me acompanhou, e até nessa minha questão aí, né, da minha carreira e tudo mais, os espaços que eu tenho ocupado, o Senhor mesmo tem me conduzido, né, que tem me direcionado em tudo, tem me levado a estar nesses lugares de acordo com a vontade dele, porque o Senhor tem feito um plano para minha vida. Eu não sei se eu posso continuar contando a parte da carreira ou eu paro por aqui? Antes, tem uma pergunta que eu te fiz. Você falou que com 7 anos, você foi quem aceitou a Jesus primeiro na sua casa, e quando você ia, você levava os seus irmãos. Sim.
Você falou que tem, além de você, mais 3 irmãos. 4. Mais 3 irmãos, né? Somos 4. Você levava essa cambada toda? Você tinha 7. Quantos anos eles tinham? A minha irmã, que é depois de mim, ela tinha 5 anos, né? 2 anos mais nova que eu. E meu outro irmão tinha 1 ano a menos que ela, 4 anos. E no caso, só eles 2, né? O último, né? Ele era bebê ainda. Ele era bem bebê, então não ia junto. Mas os outros... E você que levava esse pessoal pra igreja junto com você. Arrastava todo mundo. Bom, dentro dessa sua infância, de toda a sua história até então, né? Teve alguma coisa na sua vida que te motivou, que te levou para essa área específica, ou mesmo que não para essa área específica, mas te levou a almejar algo maior, algo diferente daquilo que você estava vendo e estava vivenciando dentro da sua casa? Teve alguma coisa que despertou isso em você? Sim, depois que conheci Jesus, né, eu comecei a perceber dentro da própria igreja que eu frequentava realidades diferentes, né, pessoas diferentes, famílias mais estruturadas e tudo mais. Então, eu almejava ter uma vida melhor, né, do que aquela que a gente vivia, enfim, com muita dificuldade. E um ponto, assim, muito importante que eu acho importante frisar, assim, que eu via nos meus professores figuras, assim, de autoridade muito importantes para mim. Então, eu me inspirava muito nos meus professores. E eu era uma aluna, assim, sabe aquela aluna que tenta agradar o professor de todos os jeitos e adorava receber um elogio? Então, eu era essa criança. Nossa, eu nunca ia imaginar isso. Eu era essa criança. Então, assim, eu tinha muito essa proximidade, gostava de ter essa proximidade com meus professores, então eu me inspirava muito nessas realidades diferentes. E os meus professores sempre falavam isso, que era através do estudo que a gente podia mudar a nossa situação de vida, a nossa realidade. Então, eu me apeguei muito a isso e eu sempre, né, me esforcei muito para ter as melhores notas, para ser uma aluna maravilhosa. E, inclusive, não, assim, aconselho os jovens, mas vai um pouco devagar, né? Porque essa busca pela perfeição acaba, né, causando algumas questões emocionais, psicológicas que não são tão legais assim. Mas, enfim. Então, nesse almejo, nesse objetivo de mudar de vida, né, através do estudo, eu estudava muito e meu sonho, assim, de vida era fazer colégio técnico. Então, eu estudava muito desde o fundamental, porque eu queria entrar no ensino médio num colégio técnico. E eu fiz muitas provas. Só que, né, como eu tinha uma realidade socioeconômica difícil, eu nunca tinha, assim, facilidade de ter um computador para fazer uma inscrição e ter acesso à informação. Então, para mim, era tudo muito abstrato, muito difícil. Quem fazia as minhas inscrições eram os professores, porque eu não sabia mexer, não tinha acesso em casa. Então, enfim, fiz muitas provas e não passei nenhuma. E foi, assim, para mim foi angustiante, desesperador. Para mim, assim, acabou minha esperança ali. E aí eu me lembro que um culto de adolescentes na minha igreja, e eu continuei frequentando a igreja, tá, irmãos? Depois, desde 7 anos, eu continuava, assim, sempre frequentando a igreja, graças a Deus. E aí agora na adolescência com mais frequência, porque eu já era maior, já conseguia ir sozinha. E aí eu lembro que nesse culto de adolescentes, uma pastora de fora estava pregando e tal, e aí Deus falou comigo através dela. Deus falou que ele iria me fazer passar no meu vestibular. E eu não sabia nem o que era vestibular, então eu achava que era aquelas provas que eu estava fazendo. Nossa. Entendeu? E aí eu criei muita expectativa do último resultado que ia sair, e o último resultado saiu, não tinha passado em nenhum colégio técnico. Acabei fazendo a escola normal, né? E aí depois, conforme os anos foram passando e eu fui tendo acesso a mais informações, eu percebi que vestibular era prova de universidade, né? Ou seja, Deus havia me feito uma promessa quando eu nem mesmo sabia, né, sobre o que, sei lá, como é que vai ser. Mas Deus já estava fazendo um plano para minha vida, né? E eu creio que tudo foi a mão de Deus mesmo. Amém. Com certeza. Agora, assim, qual o nível, qual o grau de importância que você atribui? Eu tô tentando elaborar É fora do roteiro? É fora do roteiro, por isso? Mas eu tô tentando elaborar a pergunta com a cabeça de Isabelle. Aí tá vindo as palavras que exatamente, parecendo até que eu tô vendo ela escrevendo ali a frase. Que importância você atribui à fé nesses momentos de frustração na sua vida? Eu atribuo, assim, a maior importância. Eu acho que o maior grau, assim, de motivação e de esperança que eu tinha na vida, em todos os sentidos, não só nessa questão
enfim, acadêmica e essa questão de estudos, mas em tudo. Porque assim, por exemplo, se você já parou para pensar como que teria sido para você lidar com essa realidade de frustrações sem a igreja, tendo somente aquela sua base de família que você tinha? Você já parou para pensar? Já parei para pensar. E eu tenho certeza, assim, que a história teria sido completamente outra, né? Eu acredito que eu não estaria aqui hoje, nem na casa de Deus, nem buscando ao Senhor, óbvio, porque é Ele que nos chama e Ele nos capacita a estar diante dEle, né? Mas a minha vida seria, né, somente a repetição das minhas gerações, né? Que é uma vida conturbada, cheia de traumas, cheia de frustrações, fazendo coisas erradas para tentar preencher e arrumando meus problemas para minha vida. Então, assim, as gerações, elas estão aí, né, se repetindo, e Deus é o único que pode, né, e que tem poder suficiente para quebrar todas as maldições e fazer uma história nova, né? Não fazer as coisas ruins se repetirem, mas transformar a maldição em bênção, transformar as coisas ruins em coisas boas. Então, eu tenho certeza absoluta que, se não fosse Deus, assim, só teria ladeira abaixo, não teria nada dado certo. E não que não tenha dado coisas erradas, né? Mas teria dado muito mais errado do que certo. Com que idade você faz o vestibular e passa? Eu faço vestibular assim que eu tô saindo do ensino médio, com 18 anos. Eu passei o meu ensino médio estudando muito para o vestibular, né? Confiando muito na promessa de Deus. Fazendo a parte que lhe cabe. Fazendo a parte que me cabe. Então, eu estudava muito, né? Tanto na escola quanto no curso, aí eu acho que é importante trazer essa informação, porque, como eu falei, eu não tinha condições nenhuma, né, de arcar com estudos. Eu estudava em escola pública e tal. E eu não tinha como fazer um curso. Então, eu lembro que meus amigos, os pais pagavam R$500 e 600, que pra mim era muita coisa na época, de curso e tudo mais, porque eles queriam entrar na Universidade Federal. E eu não tinha condições de pagar, e minha mãe não tinha também, né? E aí eu fiquei sabendo que existia um pré-vestibular social através dos meus professores, né? Eles sempre trazendo assim, aqui uma solução, vamos te ajudar. E aí eu fiz a prova para esse pré-vestibular, né? Mandei todas as documentações e tudo mais. E assim, tudo tava dizendo que eu não ia conseguir, porque eu não tinha nem documento de comprovante de residência. Porque onde a gente morava não tinha essa questão de luz e asfalto e essas coisas. Então, não tinha nada assim que pudesse me ajudar. E Deus foi muito bom, porque Ele entrou com providência e eu consegui passar nesse pré-vestibular. Então, eu estudei no pré-vestibular e na escola, né? Então, assim, era uma rotina bem cansativa, né? Estar, né, fazendo isso, fazendo aquilo. E eu não queria fazer história, né? Era o meu sonho fazer direito. Mas vou chegar lá. Eu não queria fazer história não porque eu não queria ser professora ou porque eu não gostava da área, mas porque eu focava muito em algo que me desse status e dinheiro. Era isso que eu queria, status e dinheiro. Então, direito, né, era uma área que seria mais fácil para mim e eu teria status, né, porque é uma das profissões mais, assim, admiradas pelas pessoas, e eu teria dinheiro de acordo com o que as pessoas dizem, né. Então, eu estudei muito para passar. E eu passei em 3 universidades, né, federais. Eu passei na UERJ, passei na UFRJ e na Rural. Gente, deu tudo errado em questão de documentação. Tudo. Tinha tudo pra dar certo. Eu passei, eu tive nota pra passar. E na hora de fazer a inscrição... Pra direito, no caso. Pra direito. E na hora de assumir a vaga, eu não conseguia assumir a vaga de jeito nenhum. E aí foi quando eu comecei a cursar História. Porque, como deu tudo errado, eu não queria desistir. Eu falei, não, Deus me prometeu. O que eu vou fazer? Eu vou cursar História, que eu também tinha passado. E foi o único que deu certo, as mesmas documentações, tudo igual. Só esse que deu certo. O resto tudo deu errado e não tinha nem justificativa, gente. Então, assim, hoje em dia eu vejo que foi a mão de Deus mesmo. Então, eu falei, vou começar a cursar História, porque tem muita disciplina de História no direito. Então, eu já adianto algumas coisas. Quando no meio do ano, eu uso a minha nota de novo, e aí eu entro e faço Direito. Só que, nesse decorrer do tempo, né, eu fazendo as disciplinas e tal na área da história, eu comecei a me apaixonar e eu comecei a perceber que era aquilo que eu tinha que fazer, sabe? Eu comecei a escutar a voz do Espírito Santo e até mesmo respostas, questionamentos meus, assim, na minha vida pessoal, minha questão com Deus, o Senhor me respondia nas aulas. Uou. Tipo, coisa assim que só a mão de Deus mesmo. E eu comecei a perceber que, não, é a vontade de Deus que eu faça isso. O Senhor quer que... Porque quando eu era nova, né, quando eu era jovem,
eu achava lindo ser professor, eu tinha um sonho ali de nunca sair daquele ambiente escolar e tal, eu sempre gostei muito de estudar. E eu até tinha esse desejo lá no fundo do meu coração, mas devido aos assuntos que os professores diziam, né? Trabalha muito, ganha pouco, é desvalorizado, não sei o quê. Eu nunca dei nem lugar no meu coração para pensar sobre isso, né? Mas, enfim, eu descobri um sonho adormecido e foi daí que eu comecei a cursar história. Bom, agora, beleza, né? Passou, tá dentro da faculdade e a gente escuta, ouve muitas histórias de pessoas que estiveram, né, ou que estão na faculdade, estão na universidade, e que sofrem assim, muita pressão dentro da faculdade, seja pressão externa, ou seja pressão dela mesma, né, conflitos internos. Né? Então, eu queria perguntar para você qual que foi ou qual tem sido o seu maior desafio nessa sua área de atuação? São vários desafios, gente, mas eu vou pontuar alguns poucos, assim, porque eu acho até importante para quem está nos ouvindo, né, que, sei lá, talvez pense em cursar essa área, a pessoa já é um pouco ciente, né. Primeiro, o maior desafio que eu tive de todos, assim, foi a questão da quantidade de estudos. Porque eu pensava que, quando eu fosse cursar história, eu ia aprender o que aconteceu e pronto. E não é assim que funciona, né? Sinto lhes dizer, mas na faculdade de História você não aprende acontecimentos. Na verdade, você aprende a ler documentos e questionar documentos e fazer pesquisa. Então, você pesquisa a história em si, né? Só que você pesquisa pontos específicos que não se tem um consenso da historiografia e dentre outras coisas, né? Então, como eu não tinha tido uma base, né, muito boa, né, na escola, porque eu vim da escola pública e a maioria do pessoal na Universidade Federal vieram de escolas boas e tudo mais, para mim o maior desafio, assim, de primeira, foi conseguir dar conta de tanto estudo em tão pouco tempo e ter que me adaptar àquela rotina, a quantidade de leitura, e eu não tinha estrutura para isso. Então, primeiro de tudo era essa questão, eu conseguir me igualar às pessoas que estavam ali. O segundo maior desafio, que é o desafio que eu levo até hoje e que para mim foi o pior e maior de todos, é você conseguir conciliar, né, a sua vida, a verdade de Cristo e tudo aquilo que você escuta e você vê, enxerga e presencia dentro da universidade. Porque a universidade, ela é um espaço, principalmente a Universidade Federal, é um espaço diverso. Então, existem pessoas de tudo que é tipo no mundo, assim. Tem todo tipo de ideologia, tem todo tipo de religião, tem todo tipo de crença, tem todo tipo de gente que você nunca, né, talvez vá poder ter contato em alguma vez na sua vida fora ali do seu ambiente, do seu bairro que você vive. Então, para mim foi muito difícil, porque você se depara com muitos discursos, com muitas verdades, verdades no que eu digo, né, não a minha verdade, mas muitas verdades, e acaba isso entrando em conflito, né, com as suas próprias crenças, com o seu próprio modo de viver e também com a sua verdade, né? No caso, a minha verdade, a verdade do Evangelho de Cristo, a verdade do que eu acredito, que é o Senhor Jesus. Então, se você não tem uma base muito bem estruturada, seja familiar, seja de amigos, pessoas que possam te auxiliar no momento de conflito, e se você não tem a sua fé muito bem firmada e muito bem estruturada dentro de você, é um ambiente muito propício para você talvez se desviar, você entrar numa crise existencial. Aconteceu comigo várias vezes. Então, assim, é um ambiente difícil nesse sentido. Então, para mim, foi o maior desafio de todos, foi esse. Dentro do que você está falando, eu conheço a Isabelle um pouco mais do que a grande maioria que está nos vendo agora. Eu estou tentando costurar uma pergunta, né? Você disse que aceita Jesus aos 7 anos de idade. Você passa no vestibular aos 18, você se forma com 23 para 24. 24 você está se formando, agora com 25 já está mestrando, e você está falando desse desafio, a sua fé, a sua crença, uma falta de base, o que pode provocar num jovem jovem, né? Como se só jovem fizesse universidade, mas enfim. A questão que eu gostaria de perguntar para você dividir aqui com a gente dentro do que
do que você quiser, mas também para motivar os nossos jovens, é a seguinte: dos 7 aos 18, e depois dos 18 aos 23, e agora aos 25, você viu a sua família se estruturando? Você viu a sua casa se baseando em Cristo? Não, sim. Se não, de onde você tirou forças? Qual foi essa batalha que você enfrentou para chegar dos 7 anos aceitando a Jesus? Obviamente você viveu dos 0 aos 7, mas a partir do momento que você aceita Jesus até agora, como é que foi essa batalha? Como é que foi olhar para essa família que estava se estruturando, tentando, lutando? A criança de 7 anos que levava os irmãos, não sei se você está entendendo para onde eu gostaria que você nos levasse, mas nos leva nessa sua jornada de batalhas e vitórias, talvez algumas derrotas, que você tem vivido para motivar essas pessoas que ainda estão nesse percurso que você já passou. Então, foi difícil e é difícil, né? Porque um ponto, acho que é importante trazer, as pessoas pensam que depois que você se converte e você alcançar outras vidas e tudo mais, principalmente dentro da sua casa, né? Que é um ambiente um pouco mais, assim, complicado de você levar Cristo, você para dentro da sua própria casa. As pessoas acham que é um passe de mágicas, assim, um milagre. Não é simples assim que acontece, né? A gente sabe que o nosso Deus, ele tem todo o poder e ele faz, enfim, infinitamente mais do que a gente pensa, imagina. Mas não deixa de ser complexo e difícil porque não depende só de você. Depende também das outras pessoas que estão à sua volta, depende de escolhas, depende de questões espirituais e em outras coisas das dificuldades da vida, né? Então, assim, a minha família, né, está começando a se estruturar agora, né? Graças a Deus, o Senhor, através da minha vida, já alcançou 3 pessoas da minha família e, em nome de Jesus, irá alcançar muito mais. Assim. Amém. Mas eu tive dificuldades dentro da minha família, dentro desse processo, enquanto estava tendo também dificuldades dentro da universidade. Então, assim, como eu falei para vocês, eu não tinha uma estrutura emocional, psicológica muito boa, mas eu acho que parte muito da questão da escolha que você toma. Porque eu tenho sempre isso na minha cabeça, que você vai sofrer de alguma forma, né? Se você não dormir hoje, você vai sofrer amanhã com o sono que você vai sentir por você não ter dormido hoje. Se você não cuidar da sua saúde hoje, você vai sofrer depois. Então, você pode sofrer hoje para cuidar da sua saúde, mas isso vai te evitar que você sofra lá na frente. Ou você pode escolher não sofrer agora, mas lá na frente você pode ter uma enfermidade por você não ter dedicado tempo, energia, ter se dedicado para se cuidar. Então, eu sempre pensei isso, assim, que eu tô sofrendo agora, mas lá na frente as coisas vão começar a se ajeitar e tudo mais. Então, não ter essa estrutura familiar, não ter tanta base, que eu digo mais assim, espiritual, no sentido, né, de ter uma autoridade espiritual, dizendo pai, mãe, assim, que pudesse me auxiliar nesse processo da universidade. Então, conciliar essas duas dificuldades, essas duas coisas, enfim, dentro de tudo isso, foi um turbilhão, foi muito difícil para mim, mas eu tinha sempre essa esperança, assim, que Deus, ele estava sempre comigo e eu tinha para onde voltar, né? Porque quando você tem uma dificuldade no trabalho, na universidade, né? Seu lugar para onde você vai voltar, onde você vai buscar refúgio, auxílio, é a sua casa, a sua família, e vice-versa, né? Quando você tem na sua família, você vai buscar. E nessa ausência, né? Eu tinha Jesus. E Jesus, era esse lugar que eu ia, né? Buscar auxílio, buscar resposta, buscar ajuda, buscar força. Em muitos momentos não o via, não o enxergava. Ele estava ali a todos os momentos, mas em muitos deles eu não conseguia enxergar Jesus. Mas é igual aquele ditado, né? Você só via uma pegada e, na verdade, era o Senhor te levando no colo. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, o Senhor me sustentou em todas essas dificuldades, mas foi muito difícil. E mais uma vez, é uma pergunta que sai do nosso convívio, mas, Beli, então a gente já entendeu, né, que não sentia uma base firme para que você encontrasse dentro de casa e do núcleo familiar.
encontrava em Jesus isso, essa força que você precisava para esses embates que você tinha no seu dia a dia. Mas qual foi a importância, e a gente já falou isso aqui algumas vezes, e por isso que me veio a pergunta, qual foi a importância da comunidade em que você cultuava, né? Você está aqui na Povos Unidos hoje, mas nem sempre esteve aqui, né? O apanhado que você quiser fazer, né? Qual foi a importância da comunidade, né, nesses seus embates, até mesmo de defesa da sua fé? Então, antes de eu estar na Povos Unidos, eu tinha uma igreja que eu amava muito, mas não tinha pessoas específicas que eu pudesse conversar sobre esse tipo de situação. Então, até o momento de eu vir para essa igreja e eu conseguir conhecer as pessoas daqui e começar a ter uma intimidade para aí sim conversar sobre isso, eu meio que levei essa dificuldade, assim, de uma forma mais individual. O pessoal não sabia. Inclusive, também era uma dificuldade nessa minha outra igreja, porque existia antigamente um preconceito com pessoas que faziam história, e por causa dessa dualidade de fé, assim, né? Porque a ideia que as pessoas têm é que, foi fazer a universidade de história, filosofia, essas coisas de humanas, vai se desviar, ou então tá desviado, vai ter opinião de desviado, e essas coisas. Então, também tinha essa dificuldade na igreja em si. Então, eu guardava muito essas dificuldades que eu sofria comigo mesma e buscava somente em oração, jejum e tal, em Deus mesmo, auxílio para conseguir suportar até passar essa fase. Agora, quando eu vim para Povos Unidos, né, e eu consegui me sentir mais familiarizada com a comunidade e eu recebi esse abraço, né, que se tornaram minha família, assim, eu comecei a ter confiança em pessoas que me ouviam de verdade. E aí, através de muitas pessoas, tio Daniel, uma delas, Amanda também, através dessas pessoas... Tia Amanda, tá? Não, eu ouvi e falo pro amor sim. Porque ela é jovem ainda, gente. Daniel, não. Enfim, não saindo aqui da seriedade do script. Então, eu encontrei, né, nessas pessoas amigos de confiança, família, e através deles eu vi muitas vezes Jesus falar comigo através deles. E aí foi quando eu pude, de fato, desarmar, porque até então eu andava armada, assim, eu digo armada espiritualmente falando, assim, qualquer ideia, eu vou orar, jejum, não sei o quê, não conseguia descansar, relaxar. E aí, quando eu encontrei essas pessoas, eu pensei, cara, agora eu tenho uma base, eu tenho uma estrutura de pessoas que vão me ajudar se eu precisar. Então, eu posso respirar, eu posso chorar, eu posso desabafar, eu posso colocar pra fora, né? Foi até chato no início, né, alguns anos, porque eu desabafava muitas vezes, eu pedia muitos conselhos, mas através deles, assim, eu via a mão de Deus mesmo falando comigo, me dando respostas que eu precisava, orando por mim quando eu precisava de oração, me ajudando a entender algumas coisas que eu não tinha resposta. Então, por mais que eles não fossem, né, estudiosos da área e que eles não tivessem conhecimento total, mas eles tinham a boa vontade de me ajudar a encontrar respostas, estar ali do meu lado, não vou te ajudar e tal. Então, eu acho muito importante você ter uma comunidade, né? Porque se você tem uma comunidade de fé, você tem irmãos em Cristo, né? Você tem pessoas que podem te auxiliar, orar com você, segurar na sua mão, ser o seu ombro para chorar, alivia o peso 50%, sabe? Sim. E é muito bom, assim. Foi muito mais fácil lidar com essa trajetória e numa fase que foi até mais difícil na universidade em si, nessas questões, né, de crise existencial que surge com algumas verdades que você não consegue conciliar e tudo mais. Foi até muito mais importante, né, tendo essas pessoas para te dar o suporte. Então, para você, né, que você que faz parte da Povos Unidos, sinta-se abraçado e agradecido. Eu sei que a gente tem um script aqui, Amanda, mas peraí, deixa eu aproveitar algo que veio na fala da Beli. Beli, então tem isso, tem essa questão, esse embate de fé, essa crise existencial. Ouvi outras pessoas falando isso também, biologia, né, também sofre um pouco disso. O que você diria para os nossos jovens ou pessoas mais velhas que estão olhando para a universidade, desejando, e pode ser que estejam olhando exatamente para essas áreas, ou filosofia, ou história, ou biologia, ou sociologia, que são, né, aonde psicologia, né, que a Cris também falou isso, que são lugares de ensino, mas que provavelmente elas terão confronto à sua fé. O que você diria para essas pessoas que almejam, mas estão com esse medo? Eu acho que não precisa ter medo, né? Eu acho que precisa ter cuidado.
Porque medo é diferente de cuidado, né? Quando você tem medo, você se retrai e você evita, né? E às vezes Deus tem um plano na sua vida, né? Ocupando esse espaço. Então, não tenha medo. Tenha cuidado e responsabilidade com as suas escolhas e com o que você vai seguir na sua vida. Porque a sua fé, ela é a maior responsabilidade que você tem que ter na sua vida. Porque é isso que vai te garantir a salvação, tanto nessa vida quanto na que a gente, né, sabe que vai vir, graças a Deus. Então, eu diria que para você, né, tenha a responsabilidade de se preparar. Não só se preparar no sentido de você estudar para você passar numa prova e ocupar esse espaço, ou no sentido de você achar argumentos para você discutir com as pessoas, porque o principal embate que você vai ter não vai ser com as pessoas, vai ser dentro de você consigo mesmo. Entende? Então, eu acho que você tem que se preparar emocionalmente, psicologicamente. Se você tiver a oportunidade de ter um acompanhamento com um psicólogo cristão, é muito importante. Se você tiver uma estrutura familiar, alguém que você possa, né, confiar, um pai, uma mãe que vai te, sei lá, te auxiliar num estudo mais aprofundado da palavra de Deus para que você já chegue com a sua base bem fundamentada na própria palavra do Senhor, faça. Se você não tiver, procure alguém na sua igreja que possa te ajudar nesse sentido, porque o preparo de estudar e você passar numa prova é muito importante. Você chegar lá e você estar no nível daquelas pessoas. Mas mais importante do que isso é você estar preparado dentro de você, emocionalmente, psicologicamente, para que quando essas dúvidas surgirem na sua mente, porque a gente não pode esquecer que, além das verdades que as pessoas vão trazer a você, né, outras verdades, tem um inimigo das nossas almas, que ele anda ao nosso derredor. Então, qualquer oportunidade que ele tiver de lançar um pensamento, de lançar uma palavra, de lançar uma dúvida para poder te fragilizar, para poder abalar a estrutura da sua fé, ele vai fazer. E é por isso que você tem que estar firmado em oração, em jejum e principalmente na palavra de Deus. E nada melhor do que contar com pessoas, né, para te ajudar nisso. Excelente. Posso agora? Pode, fica à vontade. Caminhando aqui pro final desta nossa live, que a pessoa estava aqui em estado de nervos, quase tendo uma síncope, mas está levando aquela plaquinha, eu já boa, sabia. Né? Vamos lá para nossa última pergunta, pelo menos aqui, né, de roteiro para ela. Qual foi a pergunta mais fácil que tem aqui, né? Qual foi a lição mais valiosa que você aprendeu na sua jornada de vida até aqui, Beli? Olha, vai parecer um pouco contraditório o que eu vou falar, né? De acordo com o lugar que eu ocupo. Mas, assim, a maior lição, a maior coisa que eu vou levar, assim, de tudo que eu aprendi foi dar valor às pequenas coisas. As coisas mais simples. Por quê? Por que eu digo isso, né? Porque o ambiente acadêmico, ele é um ambiente onde as pessoas dão valor às coisas grandiosas. Às verdades que ninguém pensou, às perguntas que ninguém tinha feito, aos currículos grandiosos, aos nomes que ficaram para a história, aos acontecimentos, a ter razão, e a ter isso, e a ter aquilo. E ter, né, tanto no sentido de status quanto no sentido financeiro, é algo que eu percebi que as pessoas que estão lá, né, nesse ambiente acadêmico, né, as pessoas que estão em grandes lugares, eles dão muito valor a isso. E eu percebo que existe um grande vazio no olhar dessas pessoas, que nada vai preencher. Esse vazio, e eu sei porque é um vazio que eu já tive e o Senhor me preencheu. Só Jesus pode preencher, né? E o Senhor nos preenche, né? Ele preenche esse vazio não só nos grandes conquistas, no seu currículo gigantesco ou no seu salário, sei lá, riquíssimo que você pode fazer e comprar tudo que você quiser. Mas é na simplicidade, na alegria, nas pequenas coisas. E viver isso, né? É o Senhor Jesus me ensinar, me mostrar, né? Nessa dualidade, né? Da simplicidade para a grandiosidade. E que o que realmente é grande é o que está no simples, né? Você encontra Jesus no simples, no fazer uma comida, no você ler um texto simples, um poema, você conversar com um amigo, você tá em família, você tá numa igreja, numa comunidade. É nesses lugares, é nesses momentos que eu consigo enxergar Jesus muito mais do que as grandes teorias que eu li, por exemplo, entendeu? Então, e é nisso que eu encontro vida de verdade. Então, assim, esse foi o maior valor que eu tirei. Assim, eu consigo hoje dar muito mais valor à minha família, eu consigo dar muito mais valor aos meus amigos, ao meu dia a dia no simples, nas coisas simples.
E eu queria, né, só trazer uma coisa, eu não sei se... À vontade. se seria até pertinente, né, falar um pouco sobre isso, mas dentro dessa questão, né, de dar valor no simples, né, eu me lembro, numa época da minha vida, e o pessoal aqui até sabe, que eu perdi um irmão, né, e no meio disso eu dava aula na escola, eu tinha, né, alguns alunos, e tinha todas umas regras, assim, que a gente tinha que... Porque nós, como professores, a gente tem que ter uma postura e tem coisas que a gente não pode lidar pessoalmente. A gente precisa levar até a direção, levar até a assistência social. E chegavam muitos alunos para mim com crise existencial também. E chegavam muitos alunos que se cortavam, com muito sofrimento, muita ansiedade, depressão, conflitos dentro de casa, né? Chegavam muitos alunos, inclusive, até com questões psicológicas e emocionais, que infelizmente, né, a escola não dava a atenção que precisava. E eu não, enquanto professora, né, não me contradizendo, calma, mas eu não podia tomar certas posturas e falar certas coisas, mas em alguns momentos, né, sempre que possível, eu sempre tentava trazer uma palavra de Jesus, sempre tentava falar sobre Deus, incluir Jesus ali na minha fala, tanto na sala de aula quanto na conversa com esses alunos, e tentar trazer um pouco de conforto para essas pessoas, porque eu percebi que essas grandes teorias, essas coisas, todo o dinheiro do mundo não é o suficiente para resgatar uma vida, por exemplo, né? E o que a palavra de Deus tem todo o poder para isso, né? Então, nós como cristãos, ser canal de Deus, seja lá onde tem todo mundo dando valor a essas coisas grandiosas, ou seja numa escola com um aluno que está precisando, está prestes a cometer suicídio, precisando de uma palavra, de um abraço, de um conforto, eu acho que é isso, assim, né? O maior valor de tudo é você ter Jesus, se manter tendo Jesus, porque isso é muito importante, se manter, e é difícil se manter tendo Jesus e levar Jesus para outras pessoas, para outras vidas que precisam. Só para a gente entender o contexto, Beli, qual era a idade desses alunos? E você estava dando aula de história, no caso? Isso, aula de história, também dava aula de artes nessa época, e os alunos eles tinham por volta de 12 a 15 anos. E já com tudo questão isso, de suicídio já. Esquizofrenia, dentre outras coisas, assim. Bom, meus irmãos, o papo foi muito proveitoso, foi muito bom. Uhul! Quero agradecer aqui a nossa professora e baterista, Isabelle, estar aqui conosco. Foi muito bom, prazer estar aqui com ela mais uma vez. Agradecer, não que ele tivesse muita escolha, né, ao pastor Dani B. por estar aqui. Agradecer a você, né, que ficou aí com a gente até então, essa nossa terceira e última live desse ano, dessa temporada, fechando, ocupando espaços desse ano. Para vocês que congregam aqui com a gente se encontra daqui a pouquinho. Daqui a pouco. Né? E acho que é isso. Até a próxima, pessoal. É isso aí, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Até.